paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deus é poderoso para fazer com que você atravesse as tempestades da vida e consiga alcançar o seu objetivo final. Se você crê nessa palavra, se você recebe hoje as promessas do Senhor, escreva aqui nos comentários: eu creio. Apenas isso. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma passagem dos evangelhos que está em João, capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Está escrito: de tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago, na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. E ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar para onde estavam indo. Essa é uma passagem bastante conhecida e muito significativa na vida de Jesus e dos discípulos que o acompanhavam. Aqui, nessa passagem, os discípulos estavam em um barco no mar da Galileia, enquanto Jesus decide se retirar para um monte, sozinho. Durante a noite, surgiu uma forte tempestade, e aquilo tornou aquela travessia perigosa e desafiadora para aqueles homens que estavam no barco. Essa passagem nos faz refletir sobre algumas lições muito importantes. A primeira delas é a presença das dificuldades na vida. A tempestade enfrentada pelos discípulos pode simbolizar os desafios e as provações que todos nós encontramos durante a nossa vida. Essas dificuldades às vezes podem sim nos assustar, podem nos gerar medo e nos fazer questionar a nossa capacidade de superá-las. Repare que Jesus não estava no barco com os discípulos. Enquanto a tempestade está acontecendo, Jesus não estava dentro do barco. Essa situação também pode representar alguns momentos da vida em que parece que Deus está distante ou ausente das nossas vidas, especialmente quando estamos enfrentando momentos difíceis. Mas assim como aconteceu com os discípulos, é nas tempestades que a nossa fé é provada. A atitude daqueles homens durante a tempestade revela como a fé deles estava frágil. E assim pode acontecer com a gente também. Às vezes nós estamos indo à igreja, lemos a Bíblia de vez em quando, oramos, pensamos que temos uma fé consolidada, mas aí vem sobre nós uma tempestade, uma dificuldade enorme, e nós somos nesse momento tomados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. Presta atenção, aqueles homens, apesar de terem estado com Jesus, de terem testemunhado os milagres que ele havia feito, os ensinamentos, eles ainda tinham medo das circunstâncias da vida. Isso nos lembra que a nossa fé é colocada à prova quando nós estamos diante de grandes desafios. E talvez você esteja passando por um momento assim, um momento em que um gigante se levantou contra você e você tem medo e você não sabe como enfrentar, você não sabe como será o dia de amanhã. Mas aí então,
nesse episódio narrado aqui nos evangelhos, acontece a intervenção divina. Apesar de Jesus não estar fisicamente presente no barco, de alguma maneira ele percebeu a angústia dos seus discípulos e de uma forma milagrosa ele caminha sobre as águas para se encontrar com eles. É uma tremenda demonstração do poder divino e que nos revela que, mesmo quando parece que Deus não está agindo, Ele está ciente das nossas dificuldades, das nossas dores, da nossa tristeza, e Ele pode agir ou intervir de uma maneira surpreendente e inesperada. Por isso que eu pedi para você escrever: eu creio. Não importa como esteja as circunstâncias ao seu redor, não importa o que você está enfrentando na sua vida, tenha fé, creia em Deus. Jesus é maior do que essa tempestade que você está enfrentando. E quando os discípulos percebem Jesus andando sobre as águas, ele os encoraja a não terem medo, mas a terem fé. Essa é uma lição muito importante para nós também, irmãos. Em meio às tempestades da vida, nós precisamos confiar em Deus. Nós temos que nos lembrar do seu poder e do seu amor incondicional por nós. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, somos eternamente gratos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida, pelas bênçãos que temos recebido todos os dias. Muitas delas, talvez nós nem tenhamos a dimensão da importância que elas têm na nossa vida. Mas queremos começar o dia com um coração grato, expressando o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Ó Deus, eu sei que muitas pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem estão passando por grandes tempestades. Mas eu sei que o Senhor nos convida a caminhar sobre as águas. E o Senhor nos diz hoje: não tenha medo. Nós tomamos posse dessa palavra, nós cremos no teu poder sobrenatural, cremos que o Senhor é um Deus que tem controle sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, e o Senhor pode transformar a nossa realidade. Segundo a tua vontade, opera um milagre na vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo, que pela tua graça e misericórdia foram alcançadas por essa mensagem. Que o Senhor faça com que os ventos e as ondas cessem, faça com que o mar revolto ao redor dessas pessoas se acalme e que eles possam experimentar um tempo de bonança, um tempo de paz. E ainda que essa tempestade se prolongue, porque nós não conhecemos a tua vontade, mas enquanto ela estiver acontecendo, que o Senhor poupe a nossa embarcação, conduza a nossa vida a águas tranquilas. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O vento está forte, as ondas estão altas. Tenha fé, fique em paz. Jesus está no controle. Jesus caminha por cima das águas e Ele te convida a caminhar também. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.